automação, né? Tá. Que esse eu acho que é o primeiro medo que todo mundo tem, Tá. né? A inteligência artificial vai tomar o meu emprego? Depende. Se o que você faz é claramente definido por regras que possam ser analisadas de maneira automatizada, sim, pode ser substituído. Eu vou te dar um exemplo objetivo. No passado, quando um empresário ou uma pessoa mesmo precisava de um empréstimo, ela tinha que ir até o banco e convencer o gerente do porquê que ela precisava do empréstimo, de que ela era uma boa pagadora, que ela tinha conta no banco há não sei quantos anos. E era quase que uma negociação humana ali. Era uma negociação humana esse empréstimo, né? Eu vou pedir um empréstimo ao banco. Hoje, e não é de hoje, já tem alguns anos, toda decisão de disponibilização de crédito de um banco, pelo menos para os contratos de varejo, os contratos menores, de pessoa física, eles são totalmente automatizados. O gerente ele pode gostar de você ou não gostar de você, não importa. A opinião dele não importa. Por quê? Porque é um algoritmo baseado em diversas regras. Né? Então, o algoritmo ele vai analisar essa pessoa, qual que é a nota dela lá no serviço de proteção ao crédito. Quanto essa pessoa deve no cartão de crédito. Essa pessoa tem o carro financiado, tem o imóvel financiado, está no trabalho há quantos anos, é pessoa jurídica. Então, é feita uma análise 360 via software e no final sai uma resposta. Tenho crédito ou não tenho crédito? Então, você tirou ali toda essa questão da análise humana. E tudo que pode ser definido em regras vai poder ser automatizado. Então, isso, para mim, é o primeiro processo que é muito importante as pessoas terem claro. E quais são os processos que têm fator humano? Né? São processos que envolvem criatividade. Perfeito. São processos que envolvem feeling, que envolvem entender o outro, entender o dito pelo não dito, entender linguagem corporal. Um processo que é muito difícil de você automatizar é o processo de vendas, é o processo comercial. O processo comercial ele é totalmente humano. Você começa a conversar com o cliente, você começa a contar uma história, você vê que a sobrancelha dele ele não gostou da história, você já puxa para o outro lado, puxa outra história. Você faz essa brincadeira que vocês fizeram aqui, né? Quando eu cheguei, falando o nome do meu filho que vai nascer, porque isso aí já desarma a pessoa, traz a pessoa para perto. Isso aí é uma máquina, não tem como fazer. Ela não tem como ter esse feeling, ela não tem, pelo menos não agora. Talvez em 2300 ela possa sim chegar a esse nível de conhecimento. Mas num curto prazo isso não tem como acontecer. Então tudo aquilo que tem o feeling humano, que tem sentimento, que tem emoção, isso a gente pode ficar tranquilo que a máquina vai demorar bastante para chegar. Eu não corro riscos aqui, então. Olha, vamos lá. Já existem alguns testes, por incrível que pareça. Eu vi um vídeo da ESPN fazendo testes para substituir narradores de esportes. Narradores de esportes, porque você pega esportes muito pouco emocionais, como é o caso do golfe. E o teste que eu fui foi exatamente que eu vi foi exatamente com golfe. Né? O narrador ele basicamente descreve o que está acontecendo. Então, olha, é a sexta tacada, a tacada saiu com 130 quilômetros, ela está a 10 metros do buraco. Eles já estão testando narradores virtuais para substituir o narrador humano, porque ali ele não está de maneira nenhuma colocando um toque pessoal dele. Entendi, não Agora, dar opinião. Quando você leva, por exemplo, para um narrador de futebol... Que é emoção pura. Emoção pura. Ele, no meio do jogo, ele vai contar uma história de que aquele time, nos anos 70, estava ganhando e tomou uma virada e tal. Isso não tem como você substituir. Sim. Então, existem profissões talvez impensáveis e que serão substituídas. Eu vou te dar um exemplo. Dá um spoiler. Já vai dando uns spoilers para o pessoal já ir preparando currículo, ir preparando formação. Olha, o narrador publicitário. A pessoa que ela faz simplesmente narração publicitária.
já existem ferramentas de inteligência artificial para narração publicitária. Nossa, não se paga mais locutor. Você faz a redação, você faz ali a redação, inclusive pontuando o emocional, aonde você quer que tenha um pouco mais de emoção, e joga para dentro daquela ferramenta, ela do outro lado sai o áudio. E você pode modular uma voz perfeita. Você vai modular uma voz e você vai conseguir fazer isso. Mas é uma narração publicitária, ou seja, que vem de um roteiro. Agora, uma narração ao vivo, não tem como. Vai ser muito difícil. Então, existem profissões que a gente nunca imaginou que seriam atingidas pela tecnologia e que vão começar a ser. Direito é um exemplo. Eu posso dar um exemplo que eu executei hoje de manhã. Né? Hoje de manhã eu recebi um contrato, né, de um projeto que a gente está fazendo. O contrato não foi feito pelo meu jurídico. Eu peguei o contrato, joguei para dentro da ferramenta de inteligência artificial e falei para ela assim, sinalize para mim os pontos que eu deveria tomar cuidado nesse contrato. Ela lê o contrato inteirinho e traz para mim quais são os pontos de atenção. Ela traz os pontos de atenção, eu vou analisar, aí você tem o ser humano, eu vou analisar ali o ponto de atenção. Tá. E se tem algum ponto de atenção que eu considero mais crítico, eu posso virar para ela e falar, o que você me sugere para substituir? E aí ela vem e sugere uma substituição de cláusula. Então, é algo que o advogado que está assistindo deve estar querendo se matar e não fica bravo comigo, é o uso. Não foi você que fez esse? Não fui eu que fiz, Tá. é o uso da tecnologia. E ali, eventualmente, você cortou o tempo de pegar esse contrato, mandar para o seu jurídico, esperar 2 dias para ter um feedback, para depois marcar uma reunião, e você resolveu em 30 segundos, em 3 minutos, em 10 minutos, você resolveu algo que poderia levar alguns dias.